E aí, moçada, com de coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, e hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre tecido conjuntivo. Na aula passada, o que nós vimos? Nós falamos sobre dois tipos de tecido. Primeiro, o tecido conjuntivo propriamente dito, que ele se dividia em frouxo e denso, e lembrando que o denso se ramificava em denso modelado e não modelado por causa da organização das fibras. E o tecido conjuntivo propriamente dito, ele tem o fibroblasto, que é aquela célula mais ativa, com metabolismo mais alto, com a função de produzir fibras. E elas também, depois de passado um tempo, o fibroblasto ele acabava envelhecendo e se transformando no fibrócito. Isso é padrão para as células do tecido conjuntivo. Eles têm uma versão metabolicamente ativa e uma versão metabolicamente mais lenta, mais devagar. É o caso do fibroblasto e fibrócito, e nós vamos ver isso hoje com as outras células de outros tipos de tecidos. Na aula passada, nós também falamos sobre o tecido adiposo, que é um tecido conjuntivo especial, assim como todos os tecidos que nós vamos ver nesta aula de agora, ok? Então, o primeiro é o tecido cartilaginoso, ele se origina da mesoderme, lembrando que a mesoderme é um tecido embrionário, um folheto embrionário, lembram disso? Nós somos um animal que possui 3 folhetos embrionários, endoderme, mesoderme e ectoderme. E aí, a mesoderme origina praticamente quase todos os tecidos do nosso organismo. E um exemplo desses tecidos é justamente o tecido cartilaginoso. O nome da célula principal do tecido cartilaginoso é o condroblasto, e o condroplasto é aquela célula muito ativa, é uma célula que tem o metabolismo é muito acelerado. Ela apresenta uma intensa atividade metabólica. E aí, esse tipo de célula é responsável por quê? Pela produção da matriz cartilaginosa. E aí, essa matriz cartilaginosa, conforme ela vai sendo produzida, ela vai sendo preenchida com fibras colágenas, fibras elásticas, glicoproteínas e sulfato de condroitina. Ou seja, esse sulfato é o elemento básico para a produção de cartilagem. E aí, o que acontece? Conforme essa matriz vai crescendo, aqueles condroblastos lá do centro, eles vão perdendo o metabolismo, eles vão ficando mais lentos. Então, eles se transformam em condrócitos, é a forma mais lenta, mais devagar, que o metabolismo é mais inativo, assim, digamos. E o condrócito, então, ele tem a função de quê? De manter aquela estrutura cartilaginosa bem viável, digamos assim. E aí, essa imagem demonstra isso. O que eu tenho nessa lâmina aí? Foi uma lâmina feita em laboratório, preparada, e ele demonstra no centro, em roxo, a matriz cartilaginosa. E aí você percebe que lá no meio tem um C, e esse C significa o quê? Condrócitos. Bem no centro da matriz, então, nós temos as células inativas. Agora, nas laterais, em contato com o tecido muscular, porque isso em cor de rosa é o tecido muscular, nós temos os condroblastos, ok? Então, onde que eu tenho realmente a produção maciça de cartilagem? Nas laterais da matriz cartilaginosa. É um tecido avascularizado, da mesma forma que o tecido epitelial depende do tecido conjuntivo adjacente para receber nutrientes, para receber oxigênio. No caso do tecido conjuntivo cartilaginoso, ele tem o pericôndrio. O pericôndrio é como se fosse uma capa de tecido conjuntivo denso. Ele vai envolver essas cartilagens e aí é o pericôndrio, então, que vai levar o quê? Os nutrientes e o oxigênio e tirar aquilo que não presta de toda e qualquer matriz cartilaginosa que porventura nós tenhamos no nosso organismo. As cartilagens, que são de 3 tipos, nós vamos falar sobre isso agora, elas estão relacionadas com o crescimento de ossos longos, elas atuam em sustentação de tecidos moles, ela é encontrada em superfícies de ossos, onde nós temos um ponto de contato entre osso, músculo, tendão e ligamento. Então, a cartilagem ela tem várias funções dentro de um organismo. O primeiro tipo é a cartilagem hialina, mas antes de falar sobre os tipos de cartilagem, convém lembrar os 2 tipos de fibra colágena que nós temos, tipo 1 e tipo 2. Ambas dão resistência a toda e qualquer estrutura. Onde você tem fibra colágena, você tem resistência. A diferença é, as do tipo 2, elas são flexíveis, elas são elásticas. A do tipo 1, não. A do tipo 1, ela é mais rígida. Então, cada um dos tipos de tecidos vai ter uma dessas fibras colágenas. A cartilagem hialina é que nós mais temos no corpo, é a maior quantidade de cartilagem do meu corpo, do seu corpo, do corpo de todo e qualquer animal que tenha cartilagem é a cartilagem hialina, ou seja, ela permite uma flexibilidade, ela permite uma resistência, é encontrado primeiro no embrião. Onde? Na famosa notocorda. Nós somos um grupo de animais chamados de cordados. Então, lá na notocorda, quando a gente é um embriãozinho ainda, nós temos bastante cartilagem hialina. Ah, galera, lembrando que essa notocorda ela vai ser substituída depois pela coluna vertebral.
Também é encontrado nos adultos, nas articulações, no disco epifisário dos ossos longos. O que é esse disco? É como se fosse uma capa que envolve as extremidades dos ossos longos. Pegar o fêmur, por exemplo. O fêmur é o maior osso que nós temos, né? Grandão assim. E aí o que acontece? Bem nas extremidades, onde ele encaixa ali na bacia, na pelvis, e onde ele encaixa lá embaixo com a tíbia e com a fíbula, é, é, o que acontece? Eu vou ter uma capa de cartilagem hialina. Qual que é a ideia? Gente, eu tenho que pensar que esses ossos, constantemente, por causa do movimento, está rolando atrito entre eles. Então a cartilagem é como se fosse um escudo de proteção que protege a cabeça dos ossos. Ele vai trabalhar também na questão do crescimento de ossos em extensão, na parede das fossas nasais, na traqueia e nos brônquios. Até se você passar a mão aqui no pescoço, você até sente os anéis cartilaginosos. E aí o exemplo, então, da parte da perna, do joelho, especificamente, isso aí azul, então, é a cartilagem hialina revestindo a cabeça, a parte inferior do fêmur ali. Ok, gente? Então, olha só. A cartilagem elástica também tem fibras colágenas do tipo 2, ou seja, resistência e elasticidade. Eu encontro ela no pavilhão auditivo, na nossa orelha, na tuba auditiva e na epiglote. A epiglote é uma porção que nós temos aqui, ó, entre a faringe e a laringe, que quando a gente engole, a epiglote tampa a laringe. Isso impede que o alimento vá para dentro do sistema respiratório. Olha só que interessante essa função, então, desse tipo de cartilagem. E por último, a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem, ela, nesse caso, é a única que vai ter fibra colágeno do tipo 1, ou seja, resistência e rigidez. E aí, onde que eu encontro? Nos discos intervertebrais, ou seja, eu tenho vários discos entre os ossos da nossa coluna vertebral e pontos de ligação entre tendões e ligamentos. E aí eu trouxe essa imagem, então, da coluna justamente para mostrar o quê? Para mostrar a posição desses discos. Aí você imagina qual que é a função. Galera, osso com osso não dá certo. Então, a cartilagem ela vai servir de amortecimento e também como proteção à nossa coluna vertebral. Existem várias situações que causam danos aí na coluna. Você tem uma hérnia de disco, que é a inflamação desse disco. Tem situações que a pessoa chega a perder, a desgastar essa cartilagem, e aí o osso começa a tritar, e tem que lembrar que passa a medula espinhal aí, passa vários nervos. Esse é aquele momento, então, que pode causar uma dor muito grave nessa situação. E aí, por causa da característica de ser avascular, a velocidade de reparo e crescimento das cartilagens é bastante lenta. Isso varia de pessoa para pessoa, mas assim é bom evitar o desgaste, porque a recuperação desse tipo de tecido ela é lenta por causa da avascularização, porque ele depende de outros tecidos para quê? Para poder se nutrir. Passando da cartilagem para o osso, que eles são totalmente interligados, porque a maioria dos nossos ossos teve uma matriz cartilaginosa antes. Então, nós temos três tipos de células do tecido ósseo. Osteoblasto, o próprio nome já diz, é a célula ativa. Osteócito é aquela célula mais lenta, o metabolismo mais lento. E osteoclasto, nós vamos ver a função de cada um deles. E aí, só uma imagem de um esqueleto para a gente ver essa maravilha. É uma puta de uma. Opa, perdão. Epa, foi mal, falei palavrão. É um baita de um sistema de revestimento, proteção, sustentação e movimento. Na aula de sistema muscular, nós vamos falar sobre a questão da parceria do esqueleto com a musculatura, fechou? O osteoblasto, então, são células jovens, muito ativas, e a função deles, então, é produzir osso, é sintetizar a matriz óssea. O osteócito é uma célula já mais madura, mais velha, e conforme ela vai ficando mais velha, então, ele vai perdendo a velocidade metabólica e, com isso, ele fica mais lento. E aí, o que acontece? Eu tenho que imaginar que o osteócito, da mesma forma que o condrócito, ele vai estar mais para dentro da matriz óssea. Ou seja, onde que eu vou ter condroblasto? Essa imagem mostra isso. O osteócito, que é mais inativo, ele está dentro da matriz, a gente vai entender a função disso agora, e o osteoblasto, então, está fora, nas extremidades. Para quê? Para a produção de tecido ósseo. E, por último, o osteoclasto, são células grandes, móveis, multinucleadas. Ela acaba sendo a fusão de vários monócitos. O monócito é um tipo de glóbulo de defesa, o famoso macrófago. Os monócitos se juntam e aí eles vão fazer o quê? Eles vão fagocitar osso. Literalmente isso. Ele vai transformar aquele osso em cálcio e liberar o cálcio para onde? Para o sistema circulatório. E aí, onde que o osteoclasto trabalha? Ele reabsorve a matriz óssea, e aí essa matriz óssea é muito comum onde? Durante o crescimento, sobra um pouco ali de tecido ósseo, manutenção dos ossos e reparo dos ossos. Às vezes você está andando e bate o braço, chuta alguma coisa e trinca, fragmenta, esmigalha um pouquinho do osso. Aquele osso não vai ficar ali. O osteoclasto vem e faz a fagocitose, digere
essa matriz óssea e joga o cálcio, então, para a corrente sanguínea. Olha só que interessante, então, a função desta célula. Do ponto de vista macro, né, porque nós falamos do ponto de vista micro, células. Agora, do ponto de vista macroscópico, nós temos dois tipos de tecido, o esponjoso e o compacto. O esponjoso tem várias aberturas que são chamadas de trabéculas, e o compacto é aquele tecido que não tem nenhum tipo de perfuração. Como o próprio nome já diz, ele é bem fechado, bem compacto. Ele tem pequenas porções apenas na sua estrutura, que é feita por quem? Pelos osteócitos. E aí, vamos pegar aqui o exemplo do fêmur. Você tem os ossos longos têm extremidades, as pontas, né, são chamadas de epífises. Lembra disso, galera? E o meio é chamado de diáfise. E aí, o que acontece? Nas extremidades de um osso longo, por exemplo, e aí, só lembrando que é um osso longo, a altura dele é maior que a largura, que o comprimento, tá? Então, pega aqui a pontinha do nosso dedo, você pode ver, ó, lateralmente aqui ele é maior do que a parte de cima. Isso é um osso longo. Então, você pega o fêmur muito grande, as cabeças, né, as extremidades, é rica em tecido esponjoso e tem uma capa de tecido ósseo compacto para poder manter essa resistência. E aí, na parte cilíndrica, aquela parte central do fêmur, nós temos a diáfise, praticamente ali é tecido compacto. Lá na região mais profunda, que é chamada de canal medular, nós vamos ter uma pequena quantidade de tecido esponjoso, porque é justamente nesse canal medular que eu tenho a produção de quê? De células ósseas, células sanguíneas. A gente vai entender um pouco melhor isso. Então, essa imagem mostra o que para mim? Eu tenho ali o fêmur, lá em cima do lado direito você percebe a inserção dele na pelvis, na bacia, né? E ali, naquela ponta e nessa outra ponta aqui embaixo, onde faz uma curvinha, o que acontece? Gente, isso aí são as epífises. É um local rico em tecido ósseo esponjoso. Agora, a porção mais interna é rica em tecido ósseo compacto. E vocês estão vendo, tem dois tipos de medula, a vermelha e a amarela. A amarela é rica em lipídios. Qual que é a função do lipídio mesmo? Armazenamento de energia, protege contra impactos, isolante térmico. Então, o osso tem que ter estruturas que deixem ele mais resistente. E aí, dentro desse canal medular, naquela parte mais interna e nas trabéculas, nos espaços do tecido esponjoso, que nós temos a famosa medula óssea vermelha. E a medula óssea vermelha tem a função, então, de quê? Produzir células sanguíneas. Ou seja, a medula óssea é o local de é um local onde eu tenho o quê? As famosas células-tronco hematopoéticas. São células-tronco multipotentes. São células que se transformam em alguns outros tipos celulares, só que a capacidade deles é mínima. Não é uma célula-tronco totipotente que vira qualquer coisa. Olha só essa imagem. Então, o que ela produz? Uma célula-tronco hematopoética que se divide em duas células-mães. Ela pode ser uma linfóide ou uma mieloide. A linfóide é específica para a produção de linfócitos T e B. Glóbulos de defesa, falaremos sobre eles agora. E aí a mieloide produz o quê? Hemácia e plaqueta, e produz também os outros tipos de glóbulos brancos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos e monócitos. Galera, e esta imagem aqui é interessante, foi um recorte do fêmur, o canal medular, aquela parte mais interna, e olha só que interessante, você vê que ele tem vários poros, várias aberturas, vários canais. Quem que faz isso, gente? Eu vou tirar um pouquinho a minha imagem aqui. Quem faz isso são os osteócitos. Eles têm prolongamentos no citoplasma que acabam fazendo esses buracos, esses canais perfurantes, esses canais centrais. Por quê? Porque por esses canais vai passar vasos, que nem as arteríolas e as vênulas, para levar e tirar os gases, leva o oxigênio, tira o gás carbônico, leva os nutrientes, tira aquilo que não presta, e também por onde passam os nervos. Sim, gente, a parte central do osso, eu tenho um sistema nervoso passando ali. Eu tenho vasos e nervos que atravessam o canal dos ossos. E quem faz isso, quem faz esses caminhos, são os osteócitos dentro da matriz óssea. E aí, para fechar a aula de tecido ósseo, rapidinho, esse assunto, eu tenho que pensar no crescimento dos ossos. Eu tenho que pensar no processo de ossificação ou osteogênese, formação de tecido osso. Começa lá durante a sexta ou sétima semana e caminha por toda a vida adulta. E, lógico, lembrando que isso varia de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que a mineralização é muito efetiva e tem pessoas que a mineralização é pouco efetiva. Aí depende de questões genéticas, questões hormonais, questões alimentares, tem vários fatores. Nós iremos comentar sobre isso em uma outra aula sobre doenças, ok? E aí vem a ideia do crescimento. Nós temos dois tipos. Tem duas bases para formar um osso. Ou o osso vem de cartilagem, ou o osso vem de um tecido conjuntivo. Se ela ocorre a partir de uma substituição progressiva de cartilagem por osso, eu tenho o famoso crescimento endocondral.
A maior parte do nosso conjunto, do nosso crescimento, ela vem desse tipo de situação. Ou seja, é uma cartilagem que vai sofrer um processo de calcificação. E aí começa lá com a formação embrionária do feto. Caso agora ela venha de um tecido conjuntivo, esse crescimento ele parte de fibroblastos que se transformarem em condroblastos, ou perdão, em osteoblastos, aí eu tenho um crescimento chamado de ossificação intramembranosa. E aí eu trouxe essa imagem que mostra o quê? A situação, o exemplo da endocondral. Eu tenho ali a cartilagem hialina, um centro de ossificação primária, ou seja, é ali que eu vou começar a ter o depósito dos osteoblastos, e os osteoblastos vão começar a mineralizar esse tecido. E aí eu vou tendo uma substituição gradativa de cartilagem por osso, e aí conforme vai aumentando essa matriz, o osteoblasto vira osteócito, e o osteócito, então, cava, perfura esses canais, para quê? Para a passagem dos vasos e artérias e para a passagem dos nervos também. Beleza, galera? E para fechar, a última parte é o tecido sanguíneo, é um tecido líquido formado por duas porções, o plasma e os elementos figurados. O plasma, o que ele tem? Ele é responsável por 55% da constituição do sangue. 90% de água, 7% de proteínas, 0,9% de sais, 0,1% de glicose, aminoácido, gordura, vitamina, hormônio, enfim. O plasma é responsável por transportar tudo isso que nós precisamos no nosso dia a dia. Agora, os elementos figurados são três: hemácias, leucócitos e plaquetas, que são essas estruturas aí. Hemácia, nós vamos falar sobre todas elas, né? A hemácia sem núcleo, plaqueta é bom, hein? Eita, nós. Plaqueta é um fragmento celular e leucócito é um glóbulo de defesa. Então vamos falar sobre eles rapidinho. Olha só. Hemácia, glóbulos vermelhos, eritrócitos. O citoplasma é rico em hemoglobina. A hemoglobina é um pigmento respiratório, é ele que é responsável por transportar tanto o oxigênio quanto o gás carbônico. E aí, qual que é a função, então? Qual que é a ideia? Por que ela consegue transportar? Porque a hemoglobina ela tem ferro na composição. Por isso que a nossa célula, a hemácia, é vermelha. E ela carrega principalmente oxigênio. Elas têm um formato bicôncavo, ou seja, dos dois lados ela tem uma abertura. Imagina num disco que tem uma. Se você olha o disco dos dois lados, ele vai ter tipo uma cavidadezinha. E essa cavidadezinha, esse formato, ele permite o quê? Um transporte mais eficiente de gases. E o outro motivo também é a questão que nos mamíferos não existe núcleo, a hemácia ela é formada com núcleo, mas ela perde o núcleo também para carregar mais oxigênio. Por causa disso, eles têm uma vida útil de mais ou menos 120 dias. A cada 120 dias, o nosso sangue começa então a ser renovado constantemente. Essa característica, inclusive, ela permite que nós possamos doar sangue. Olha essa imagem bonita, então, da hemácia. Olha o formato bicôncavo, olha essas cavidades. Então, elas são vermelhas por causa da hemoglobina. Uma mulher tem mais ou menos 4,5 milhões de hemácias por milímetro cúbico e o homem apresenta mais ou menos 5,5 milhões de hemácias por milímetro cúbico. E aí eu tenho o fígado e o baço que vão destruir essas hemácias velhas a cada 120 dias. E o fígado vai utilizar essas hemácias destruídas para produzir a bile. A bile é responsável por ajudar o sistema digestivo a quebrar moléculas de gordura. A gente vai falar sobre isso depois na aula de sistema digestório. A gente vai relembrar isso. Nós vimos isso lá na aula de quê? Lá na aula de enzimas. Nós comentamos um pouco sobre isso lá. Os leucócitos, então, os famosos glóbulos brancos, são as células de defesa. A característica principal, eles têm núcleo, né? Às vezes, inclusive, vários núcleos dentro deles, e a ausência de ferro. Então, eles são brancos. Olha essa imagem, é uma imagem verídica. Aquela imagem ali é um glóbulo de defesa. Ele é totalmente desprovido de cor, ele é branco. Para eu conseguir observar esse camarada aí no laboratório, eu preciso fazer uma amostragem e fazer uma coloração do esfregaço para conseguir identificar que tipo de glóbulo de defesa eu estou observando. Tem dois tipos, agranulócitos e granulócitos. Isso tem a ver com a presença ou não de grânulos dentro da estrutura, dentro do citoplasma, e esses grânulos, junto com os ribossomos, são responsáveis pela produção de diversas substâncias. Eu tenho dois tipos de agranulócitos, né, que é o linfócito e o monócito, e três tipos de granulócitos, que são quem? O eosinófilo, basófilo e neutrófilo. A função desses camaradas é justamente defender o organismo contra corpos estranhos, e para isso eles usam de dois artifícios, duas artimanhas, a diapedese e a fagocitose. Gente, diapedese é a capacidade que ele tem de sair do sistema sanguíneo e ir para os tecidos. Os leucócitos fazem isso.
Alguns leucócitos conseguem atravessar a parede de uma artéria, de uma veia, e ir em direção ao tecido e combater o que estiver causando mal ali. E a fagocitose é aquela capacidade de englobar partículas e fazer a digestão chamada de intracelular. E aí uma tabela sobre os 5 tipos, né, e as suas funções. Então, o neutrófilo é o que nós mais temos, é a primeira linha. São fagocitários, eles vão fazer digestão intracelular. Os basófilos têm pouca quantidade, porém, eles estão relacionados com a questão de anticoagulante, vasodilatação e vasoconstrição. Tem muito a ver com a questão de coagulação sanguínea. Olha só, os basófilos têm heparina, que é anticoagulante, histamina, que é vasodilatadora, e serotonina, que é vasoconstritora. Vasodilatar significa abrir o vaso, vasoconstrir significa apertar o vaso. Eosinófilos ou acidófilos, eles trabalham na luta contra reações alérgicas, porque eles liberam hidrocortisona. Então, se você estiver passando por uma situação de alergia, uma reação alérgica, e fizer um exame de sangue, vai constatar bastante eosinófilos. Linfócito são aqueles leucócitos que vão trabalhar na produção de anticorpos, de reconhecimento de partículas estranhas, e eles vão trabalhar na produção de anticorpos. A gente vai falar sobre isso na próxima aula de sistema imunitário. E, por último, os monócitos, que são células grandes, móveis, que têm essa capacidade de atravessar o sangue e ir para os tecidos, né? A famosa diapedese. Eles são os famosos macrófagos. São os leucócitos que englobam várias partículas ao mesmo tempo. E para fechar a aula de hoje, nós temos o último elemento figurado, que ele não é uma célula. Eles são fragmentos celulares, eles não têm núcleo. E a função é coagulação sanguínea. São as plaquetas, também conhecidas como trombócitos. O número varia entre 150 mil e 500 mil por milímetro cúbico. E aí, a principal função da coagulação sanguínea, lógico, é a produção de tromboplastina. A tromboplastina é um fator que vai trabalhar para que o nosso corpo coagule corretamente, ele cicatrize corretamente. E eles também têm uma serotonina, que tem uma ação vasoconstritora. Quer ver um exemplo? O que significa vasoconstrir? Galera, você chuta ali o asfalto e arranca um pedaço do dedo. Jogando bola, automaticamente começa a latejar. Ou seja, a serotonina está constrindo, está apertando ali aquele local, justamente para indicar que teve uma situação de machucado. Para quê? Para o corpo mandar leucócitos, mandar todas as proteínas que são necessárias para fazer a cicatrização daquele local. Lógico que isso depende do quê? Do tamanho da lesão. E aí, essa última imagem é bem comum associar com a plaqueta, porque essa é a famosa cascata de coagulação. A partir do momento que você tem um tecido com lesão, as plaquetas se aglomeram naquela região, e aí o tromboplastinogênio, que é a forma inativa da tromboplastina, automaticamente a plaqueta começa a liberar ele, e ele se transforma em tromboplastina. Por quê? A tromboplastina ela vai ativar uma série de reações que acontecem na região do corte. E aí, o fígado vai liberar tanto a protrombina quanto o fibrinogênio, que são proteínas que vão estar presentes no plasma. E aí, a tromboplastina ela transforma a protrombina, com a ação de cálcio, lógico, né? Também ali presente, em trombina. Preste atenção. Então, a tromboplastina transforma a protrombina em trombina. Beleza? E aí, a trombina, eu tenho que ter cálcio também no plasma e vitamina K. A trombina converte o fibrinogênio em fibrina. É só acompanhar as setinhas. Qual que é a função do fibrinogênio? O fibrinogênio é uma proteína que é solúvel. Ele não consegue ficar no local só. Agora, a fibrina não. A fibrina cria uma rede e essa rede acaba segurando ali hemácias, leucócitos, mais plaqueta, mais tromboplastina, ou seja, cria uma reação em cadeia para, no final, cicatrizar, e aí surge aquela famosa casquinha de ferida nesse corte, se for um corte externo, correto? Gente, para fechar, vamos lá na página 47, perdão, na página 45, fazer um exercício. Ele te dá ali duas colunas, na coluna 1 tem hemácia, neutrófilo, plaqueta e linfócito, ele pede para fazer uma associação. Então, olha só, coluna 2. Estruturas anucleadas com grande quantidade de hemoglobina que transporta oxigênio. Fácil essa, hemácia. Né? Então, hemácia número 1. Automaticamente eu já eliminei a letra A, a letra C e a letra D. Segundo item, células com núcleo esférico que participam dos processos de defesa, produzindo e regulando a produção de anticorpos. Vamos falar bastante sobre esses camaradas na próxima aula. São os linfócitos. Então, automaticamente sobrava a letra B e a letra E, a resposta correta é a letra B. Então, terceiro item, granulócitos que desempenham um papel crucial na defesa do organismo, fagocitando e digerindo micro-organismos. São os neutrófilos. E o último item,
estruturas anucleadas que participam dos processos de coagulação sanguínea, são as plaquetas. Galera, por hoje é só. Até a próxima aula, onde falaremos sobre sistema imunitário. Abraços.